Olá, meus irmãos, meus amigos queridos. Vamos a mais um estudo de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. E nesse trecho que vamos estudar, nós temos as instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é, na verdade, na realidade, o próprio Jesus que nos vem trazer as orientações diretamente através dele. E Jesus foi, à época, o grande orientador, o grande espírito que esteve, na verdade, à frente dessa tarefa. Embora Kardec aqui, estando materialmente encarnado aqui entre nós, ele conduziu a parte física, a parte material desta tarefa, nos trazendo as orientações através da escrita, através dos livros. E Kardec, claro, um espírito de altíssima grandiosidade. Não tanto quanto o mestre, que já é um espírito puro. Mas é Kardec, espírito elevado, disciplinado, seguiu fielmente as orientações do Mestre Jesus. E o próprio Mestre Jesus nos trouxe algumas orientações vindas pessoalmente dele. E nessas comunicações que ele nos trouxe, ele, claro, não escreveu lá Jesus. Ele não se identificou como Jesus. Ele pediu para que ele fosse identificado como Espírito de Verdade, a fim de não gerar um problema gravíssimo com as outras religiões dominantes da época. Então, qualquer comunicação que estudarmos, que esteja na codificação, elas vêm diretamente de Jesus. Então, é o próprio Jesus que irá nos trazer algumas orientações aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos, nessa primeira parte, estudar o item número 6. Item 6. São palavras do Mestre Jesus. Item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Olha o que Jesus ele faz por nós. Ele nos instrui e nos consola. E continua aqui, ó. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Olha, são palavras do Mestre Jesus. E é claro que Jesus não nos traria palavras vãs, orientações enganosas, só para que não ficássemos mais aflitos. Não. O que ele nos diz aqui não tem nada de enganoso ou simplesmente para nos dar algum alívio, não.
Olha as recomendações que ele nos orienta. Vamos aumentar a nossa resignação. Quanto mais dura a prova, mais resignação, mais resiliência, mais força. Se a prova for difícil, muito pesada, não há problema, choremos. Jesus chorou. Jesus era mais visto chorando do que sorrindo. Então, diante da dor, o choro, de alguma forma, aplaca o nosso sofrimento. E o próprio Jesus chorou em inúmeras ocasiões. Não por ele. Jesus chorou por nós. Nós ainda choramos por nós. Dia haverá que aprenderemos a chorar quando observarmos o sofrimento alheio. Mas, por enquanto, nosso choro tem muito mais a ver com os nossos dissabores. E Jesus nos diz mais aqui, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Olha, o que não falta para nós são anjos consoladores ao nosso lado. Nós temos uma pleiade de espíritos elevados, que cuidam de nós. Então, por que esses espíritos nos deixam cair no sofrimento? É porque o sofrimento é escolha nossa. O sofrimento, ele não faz parte do rol das criações divinas. O mal, Deus não criou. O mal é o desvio da lei. Como nós temos o livre-arbítrio, estamos na condição humana e temos a permissão de escolher como caminhar, para onde caminhar, nos é autorizado que façamos aquilo que queremos. É claro, dentro de determinados limites. Nossa liberdade não pode invadir a liberdade alheia. Mas temos a liberdade de escolher para nós mesmos. E, infelizmente, no grau em que estamos de evolução ainda muito baixo, fazemos escolhas erradas. Então, quando errarmos, seremos automaticamente visitados pela nossa mentora querida, nossa irmã Dor, que irá nos indicar como retornar à estrada correta, que é a estrada que o Mestre nos ofereceu. E consolação não falta. Temos uma pleiade de companheiros mais elevados que velam por todos nós, por cada um de nós. E continuando aqui, Jesus. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. O que significa essa frase do Mestre? Significa que ele está dioturnamente, constantemente, ciente, em contato conosco. Então, nós não estamos esquecidos. Vamos, então,
traçar um roteiro para a nossa existência, mas que o nosso roteiro esteja de acordo com as orientações do Mestre. Podemos errar? Claro, somos imperfeitos. Não temos ainda aquela firmeza mental, aquele equilíbrio emocional. Ainda temos muitas fragilidades, temos sentimentos os piores possíveis que a gente tem que ter cuidado para que eles não venham à tona. Todos os dias a gente tem que estar em constante vigilância para não cairmos no erro, porque a queda no erro, consequências ruins irão trazer. Consequências, eu não chamaria nem de ruins, desagradáveis irão trazer. E essas consequências desagradáveis são exatamente para nos reconduzir ao caminho certo. E aqui ele nos recomenda que recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. É trabalhar todos os dias. Trabalhar principalmente, intensamente, dentro de nós mesmos. E aqui ele diz: o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Olha, temos que trabalhar internamente e também externamente, fisicamente, humanamente. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Olha, o nosso contato com Deus, ele é diuturno, ele é constante, desde a nossa criação até hoje, até este momento. Então, nossas almas, nós, não estamos esquecidos pela providência divina. Não estamos esquecidos por Jesus, que é o Espírito encarregado de nos conduzir nessa jornada evolutiva. E Jesus nos fala aqui: e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, Jesus está em constante contato conosco, diuturno. Quando pensamos que ele está longe, ele não está. Somos nós que nos afastamos mentalmente dele. Somos nós que vamos em busca de fantasias, de coisas com valor efêmero e nos esquecemos do Mestre Jesus. Ele jamais esquece de nós. E ele nos orienta aqui no seguinte: quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha, as promessas, as palavras do Mestre não são promessas e palavras vãs. O que ele aqui nos diz são fatos reais. Ele está conosco todo o tempo. E quando retornarmos ao plano espiritual, vamos sentir a realidade daquilo que somos. E vamos, então, perceber como é importante essa presença do Mestre junto a cada um de nós. E continua aqui o nosso querido Mestre Jesus: nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores.
onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Nós costumamos avaliar a nossa vida, a vida das pessoas que estão no nosso entorno, a partir dos bens materiais. E aqui Jesus nos diz que o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Será o mais rico. Rico não do dinheiro, dos valores humanos, mas uma riqueza muito maior do que qualquer valor monetário, por maior que seja. É a riqueza interna, espiritual, que não perdemos nem com a morte. As riquezas da matéria saem de nossas mãos através da morte. Mas a riqueza interna, espiritual nossa, essa jamais nós perderemos. Jamais nos será retirada. Então, vamos nos tranquilizar, nos acalmar com este conhecimento de que estamos sob a proteção de Deus, sob o carinho e o amparo desse Mestre elevadíssimo, amantíssimo Mestre Jesus, que aqui se identifica como um Espírito de verdade e nos deu essa comunicação belíssima em Paris, no ano de 1861. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Deveríamos repetir, obrigado, Jesus, infinitas vezes, porque esse caminhar nosso para frente, para o alto, ele sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. Ai de nós se ele não estivesse. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Continuando aqui em uma outra comunicação que Jesus nos trouxe. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Quer dizer, aqueles que amam, aqueles que são solidários, aqueles que são humildes, aqueles que se interessam pela dor alheia e procurando intensamente minimizá-la. Quando socorremos um irmão, quando amparamos um irmão nosso de caminhada, é ao próprio Jesus que estamos amparando. E Jesus se alegra com essas nossas ações, com essas manifestações de amor ao próximo. E ele continua aqui, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Que doutrina é essa? Alguém sabe? Vou dar a resposta aqui. Doutrina espírita, trazida por Jesus através de Kardec para nós. Vamos nos instruir nessa doutrina, vamos compreendê-la, vamos buscar um aprofundamento no seu entendimento. A nosso bem, isso é para nós. Se queremos ser felizes, temos que nos alinhar às orientações de Jesus,
que estão aqui colocadas de uma forma mais aberta, mais clara, mais profunda na doutrina espírita. Que a doutrina espírita é de Jesus. E continua aqui, ó. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Olha, meus irmãos, a prova mais difícil que um espírito do nosso nível ainda baixo de evolução ele pode ter é a prova da riqueza. Olha, essa é complicadíssima, porque quando estamos com o estômago, quando estamos com abundância de alimento, abastecendo-nos fisicamente, quando estamos com abundância de bens terrenos que nos dão conforto, nós estamos, de alguma forma, distraídos. E quando você está distraído, é mais fácil você ser pego de surpresa. Não estamos aqui dizendo que ser rico é um mal. Não. O que aqui nos é colocado é que a prova da riqueza é uma prova muito, muito, extremamente difícil. E são poucos os espíritos que conseguem passar por ela de forma digna. Pouquíssimos. Mas tem espíritos que superam. São espíritos que já têm um olhar mais profundo. Olham mais para dentro de si do que para fora de si. A grande maioria dos espíritos aqui desse planeta de provas e expiações, um planeta de nível dentro dessa escala de provas e expiações, de nível muito baixo. Então aqui, nosso foco são os bens passageiros. E aí, quando nós retornamos ao plano espiritual, aí, se não conduzimos bem os bens que recebemos, os bens materiais, a cobrança será certa. Então, ao invés de nós invejarmos os ricos, ou termos um olhar de reprovação, de despeito, de agressividade, de acusação em relação aos ricos, vamos orar por eles. Eles estão numa prova muito difícil. Uma prova extremamente perigosa. Para nós, espíritos que ainda têm um baixíssimo grau de evolução dentro do reino nominal. Então, vamos orar por eles. Porque, não raro, eles passam, quando despojados do corpo físico, por situações de extrema dificuldade, de muita dor. Então, oremos pelos nossos irmãos que hoje estão numa condição material abastada, para que eles não se percam. E continua aqui o nosso mestre.
estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Que apóstolo é esse a qual Jesus se refere? É Kardec. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, perfeitos. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Olha, no momento atual evolutivo em que estamos, somos nós que estamos moldando a nós mesmos, moldando a nossa vida, o nosso caminhar, a fim de serdes os artífices, os construtores da vossa imortalidade. Então, é isso, meus irmãos. Não podemos acusar ninguém das nossas agruras, das nossas dificuldades, da nossa ignorância, porque tudo que fazemos, fazemos a partir da nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio. É isso que Jesus nos traz mais uma vez. E aqui ele se identifica novamente o Espírito de Verdade. Comunicação dada em Paris em 1861. E aqui fechamos a primeira parte do nosso estudo. Vamos à troca de ideias e daqui a pouco retornaremos. Muita paz.